TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro, Restaurante e Pizzaria. Olá, empolgado nessa eletrizante abertura, está no ar mais um TVR Esporte. E esta semana promete ser de muita ansiedade, muita expectativa para o sorocabano apaixonado pelo automobilismo nacional. É verdade, é a semana que antecede a grande final da Stock Car Brasil 2014. Mas Sorocaba estará muito bem representado nessa disputa. E o nosso convidado de hoje é o primeiro a acelerar e o último a frear. Isso mesmo, e é o responsável por carregar a esperança de vitória de 600 mil torcedores sorocabanos apaixonados pela Stock Car Brasil. Estou recebendo aqui no estúdio do TVR Esporte hoje a ilustre presença do piloto de Stock Car sorocabano, Átila Abreu. Tudo bem, Átila? Bom, Li, prazer estar com vocês aqui, com os amigos do TVR Esportes. Realmente, semana acho que promete bastante, tem um grande sonho aí pela frente. Temos alguns dias aí da grande batalha final aí na última etapa da Stock Car, mas estou muito animado, muito empolgado. É isso aí. Átila, para a gente fazer a volta de reconhecimento da pista, para que o telespectador, claro, o telespectador apaixonado pela Stock Car conhece o Átila Abreu cada vez mais, sabe de cor, muitos têm jogado, feito algumas fezinhas, né, nas loterias aí com o número 51, que é o número do seu carro, mas para fazer um aquecimento, vamos falar um pouco do início da sua carreira. Você iniciou no kart, papou todos os títulos possíveis no kart brasileiro até ir para a Europa. Conta-nos um pouco dessa sua trajetória. Na verdade, minha história no kart começou muito pelo acaso, né? Você tem alguns pilotos hoje que correm, que são filhos de ex-pilotos e tudo mais, tem algum histórico familiar. No meu é diferente, né? Na minha família nunca ninguém teve envolvido com automobilismo. Na verdade, meu pai sempre gostou de carro, como todo brasileiro, apaixonado pelos carros e tudo mais, assistia cena, enfim, acompanhava. Mas sempre como só um telespectador, né? E aí ele tinha um jet ski, e aí o mecânico de jet ski, que é o Betão, preparava um kart também em Itu, de alguns amigos e tal, e convidou meu pai para me levar a assistir. Na época eu tinha 7 anos de idade, e aí eu fui com meu pai lá no kartódromo de Itu, assisti uma corrida, gostei. Aí meu pai me pôs numa escolinha, fiz 4 aulas, gostei, e ele comprou o primeiro kart e me deixou para brincar, né? Com 7 anos de idade. E aí treinei um pouquinho, comecei a correr o campeonato lá em Itu mesmo, depois fui disputar o campeonato paulista, eu fui campeão, aí depois fui brasileiro, fui campeão brasileiro, e aí começou aquela brincadeira de criança virar realmente coisa profissão. Coisa séria, né? Coisa de adulto, né? Daí você papou todos os títulos aqui, foi tentar sua carreira, claro, tentar, porque aqui no Brasil era uma situação, né? Foi tentar sua carreira na Europa e também não foi diferente, os títulos um atrás do outro. Na verdade, aqui no Brasil, eu fui bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão sul-brasileiro, campeão da Copa do Brasil de kart. E eu sempre fui muito alto, né? Sempre tive o problema que eu tive que... Geralmente você ficava 2 anos categorias, eu sempre ia mais rápido fazendo essa transição. E até que quando eu fiz 14 anos de idade, eu fui disputar o Campeonato Europeu de Kart, que é o campeonato mais difícil do mundo, até mais difícil que o Mundial, porque são os mesmos pilotos, são 140 pilotos na mesma categoria, disputando 140 pilotos. Durante 3 finais de semana. E aí eu, durante essas 3 semanas, na verdade foi um campeonato muito legal, porque para fazer a inscrição precisava ter 14 dias até no dia 10 de maio daquele ano. Eu faço aniversário no dia 10 de maio, Exato. Então eu fiz no último dia. Dia do seu aniversário, foi o presente do Era aniversário. o último dia de fazer a inscrição, né? Então foi assim, realmente era para acontecer, para mim correr. E aí eu terminei o campeonato em 3º lugar, o melhor resultado até hoje no brasileiro. E esse resultado acabou me rendendo alguns convites, como foi no ano seguinte, quando eu fiz 15 anos, que foi disputar o campeonato alemão de Fórmula BMW. Eu fui convidado pelo Keck Rosberg, pai do Nico Rosberg, ex-campeão mundial de Fórmula 1, a correr na equipe dele. E aí eu fui com 15 anos.
Fechei estudo aqui, parei de estudar tudo e fui morar sozinho na Alemanha. Exatamente. Então, feliz o Betão, o mecânico de jet ski, né? Que fazia lá e mexia com kart, acabou te levando, assim como seu pai te levando lá para o cartório do Itu. E nós temos aí a felicidade de tê-lo hoje, né, representando a Sorocaba e representando muito bem, né, na Stock Car. Você correu na BMW, você correu com o Sebastian Vettel, né, foi companheiro de equipe de Sebastian Vettel, também revezou, né, com o Hamilton, também ainda na Fórmula BMW. Eu acho que muita gente deve perguntar assim, um piloto com um histórico brilhante de sucesso, né, de campeão, que esse é nato em você, com esse histórico, por que não migrou assim como esses dois seus ex-companheiros de escuderia e de trabalho do dia a dia? Por que você não migrou para a Fórmula 1? O que te levou a isso? Tem uma questão de altura, tem toda uma questão técnica nisso, né, Átila? Sim, na verdade, quando eu disputei o campeonato alemão de Fórmula BMW, eu fui vice-campeão. Eu perdi o título para o Sebastian Vettel. Perdeu, de 20 corridas eu subi 15 no pódio, ele subiu as 20. E era um piloto já de extremo talento, né? Um piloto muito bom. E aí na Fórmula 3, no ano seguinte, a gente foi companheiro de equipe de fato, né? Antes a gente disputava em equipes diferentes. Nesse mesmo ano da Fórmula 3 europeia, eu fui contratado pela Mercedes-Benz para desenvolver os motores. Eu fiz um teste, eram 18 pilotos que a Mercedes selecionou. E aí desses 18, eles selecionavam 3 para eles patrocinarem, pilotos que ajudariam a desenvolver o motor durante a temporada. E aí selecionados fui eu, o Lewis Hamilton e o Paul di Resta. Então fiz um trabalho durante o ano todo, só que eu tinha um problema de altura, né? Eu sempre fui muito alto, pela linha normal de crescimento eu teria 2,3 metros. E aí eu fiz um tratamento para parar de crescer, à base de hormônios. Muitos fazem tratamento para crescer, você teve que fazer o contrário disso. Para parar de crescer. Não é muito habitual, na verdade, nem muito prático, nem tão recomendado assim, pelo menos na época, né? O que as pessoas fazem é o tratamento para crescer. O tratamento para parar de crescer é um tratamento meio parecido, só que ele é à base de hormônios, né? E aí quando você faz para parar de crescer, ele é uma dose muito alta de hormônios, que faz com que você cresça muito rápido, num período muito curto de tempo. E esse tanto que você cresceu, ele é menos do que você cresceria normal. Então, de 2,3 metros eu parei com 1,90. E você tem 1,90 hoje. Então, fiquei no meio do caminho, que continua sendo muito alto para um piloto de Fórmula 1. Né? Fórmula 1, as velocidades, as proporções são muito grandes. Né? Você pega assim, 10 quilos de combustível, representa 3 décimos. 3 décimos no automobilismo é algo... É muito tempo, muito né? tempo. Então, qualquer coisinha você pensa assim, um piloto de 1,75 m para um de 90 faz muita diferença. Então eu acabei tendo que interromper a minha carreira e aí foi quando eu voltei para o Brasil, fiquei 2 anos parado, meio terminando faculdade, terminando escola, começando faculdade, fazendo as coisas do dia a dia, tudo aquilo que eu tinha largado para trás, até que o Djalma Fogaça, que é o piloto aqui de Sorocaba da Fórmula Truck, me chamou para almoçar e ficava me falando, não, você tem que voltar a correr, você não pode ficar parado, tal, não sei o quê, e me convenceu a entrar na Stock Car. E aí tô até hoje, culpa do Djalma. Eu tenho certeza que você, telespectador, tinha essa pergunta, por que não foi para a Fórmula 1? Está explicado, melhor explicado, impossível. Então está muito bem explicadinho, não é verdade? Agora, eu quero saber mais umas questões desse seu tempo de glamour, quando você na Europa, cercado desses grandes nomes hoje da Fórmula 1, né? Quantos anos você tem e o que isso, como você pensava com a sua pouca idade. Mas isso nós vamos saber um pouco mais no segundo bloco. Então você que está nos assistindo aqui com a presença do campeão, né, do piloto de Fórmula Stock Car, Átila Abreu, não saia daí que vamos para o breve intervalo, é apenas 1 minuto, voltamos já. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira.
Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Olá para você que está nos assistindo no canal 23 da NET, aqui na TVR, a sua TV regional, e para você também que nos prestigia com a sua audiência pelo tvr23.com.br. O TVR Esporte hoje tem o privilégio de receber a ilustre presença do piloto do Stock Car, o piloto sorocabano Átila Abreu. Átila, nesse momento você falou no primeiro bloco dessa sua passagem pela Europa. Você foi piloto de teste de motores da Mercedes, esteve ali ao lado de Hamilton, ao lado de Sebastian Vettel. Quantos anos você tinha nessa época? Toda a minha passagem aí foi dos 15 aos 18 anos. Muito novo, muito novo. Enquanto os seus colegas estavam aqui no cinema, no Shopping Sorocaba, estava começando a ir para as baladas, você já estava vivendo esse mundo de glamour na Europa. É um mundo muito glamouroso, realmente, né? Muito, assim como o futebol, deve ser um mundo de muitas divisas, muito dinheiro envolvido, muita fama. Como você, com tão pouca idade, que não pensava em ser corredor, que não tem um histórico, como você bem disse, não tem um histórico familiar de corredores, como você lidava com a situação de forma tão madura, tão segura, tão equilibrada? Foi uma experiência muito boa de vida, né? Independente de chegar ou não na Fórmula 1, acho que o aprendizado que eu tive morando desde os 15 anos sozinho na Alemanha, lá, sem ter pai nem... Você falava alemão? Me virava muito hoje, pouco, na verdade. Hoje com as equipes você acaba falando muito inglês, né? Sim. Não, hoje eu não falo nada de alemão, é uma língua difícil e tal. Acabei não praticando mais, então você esquece, né? Você obviamente se voltar vai lembrar alguma coisa. Mas foi uma experiência muito legal. Então assim, você acabava viajando a Europa inteira, acabava tendo pilotos amigos que moravam em outras cidades. Então tipo, Nelsinho Piquet morava na Inglaterra, então às vezes eu ia para lá, ele vinha para a Alemanha. E assim com outros pilotos também, eu tinha alguns amigos que estavam correndo na França, então ficava esse intercâmbio viajando ali pela Europa quando não tinha corrida e correndo também. Mas é uma fase muito legal, assim, porque você acaba aprendendo muita coisa, vivenciando muita coisa, né? Então eu corri em Mônaco de Fórmula 3, junto com a Fórmula 1, então você acaba conhecendo muitas coisas e acho que isso dá uma bagagem, assim, um conhecimento para a vida. Mas sem se deslumbrar, né? Sem perder o foco. Não, acho que não. Acho que maravilha. É tranquilo, porque na verdade as pessoas que estão ali, você acaba conhecendo ela desde do começo, né? Então, hoje quando eu vou numa coisa de Fórmula 1, encontro o Vettel, o Hamilton, na verdade, para mim é normal porque a gente conviveu muito tempo lá atrás, né? Então, para mim, são as mesmas pessoas que eu conheci quando eu tinha 15, 16 anos. Então... acho que não tem muito esse deslumbre. Eu, pelo menos, nunca fui muito de todo esse glamour e tal, nunca fui... Que bom. Sou um cara mais tranquilo, gosto de ficar em casa também, não gosto de toda essa pompa. Obviamente, todo mundo gosta de conforto, gosta de viver bem e tal, mas acho que o que eu gosto mesmo é de correr, né? Exatamente. Mas que bom, então o Djalma levou você para o mundo da Stock Car. E está surtindo esse efeito fantástico, brilhante. Sua carreira só vem crescendo na Stock Car. 2011 foi um grande ano para você, né? Também na Stock Car. 2013 também. Esse é o melhor ano? 2014 é o melhor ano da sua carreira na Stock Car? Esse ano é um ano muito bom. Eu acho que são momentos diferentes. Eu tive em outras oportunidades, acho que um carro até mais competitivo, um carro até mais rápido, que me permitiu ganhar mais corridas, brigar por mais poles. Mas eu acho que pelo fato de eu ter amadurecido um pouco mais, de estar um pouco mais unido com a equipe, esse ano a gente tem conseguido colher melhores resultados. Então, porque é o terceiro ano consecutivo você com essa equipe, né? Correto. Então isso, esse entrosamento pode ser um dos pontos que está resultando, né, nesse belíssimo campeonato. Afinal, você está aí em segundo lugar, pouquinho atrás do Rubinho, né, e a disputa promete muito. Eu não tenho dúvida que a gente vem crescendo, vem estreitando o relacionamento. Isso tem somado bastante, contribuído muito. Então eu acho assim que é o ano que eu mais tenho chances de ser campeão, que eu acho que eu chego mais sólido na briga. Apesar de estar em segundo, 14 pontos e meio atrás do Rubinho, são 48 pontos em jogo na última prova. Sim, são 48 pontos. Então eu estou totalmente aberto na disputa.
tem 8 pilotos com chances Também matemáticas. Com chances matemáticas. Mas eu acho que o título assim, é muito provável que fique entre os 3 primeiros, o Rubinho, eu ou o Thiago Camilo. Porque os outros começam a ter que depender de uma combinação muito grande de resultados. Obviamente, se existe chance matemática, eles têm chance de estar na briga, mas precisam de uma série de fatores maiores, né? Exato. Então, acho que a gente tem que focar, eu estou indo para essa corrida aqui focado em ganhar a corrida, e se ganhar a corrida for suficiente para ser campeão, eu dependo de uma combinação de resultados do Rubinho. O Rubinho não pode chegar em quarto, né? Se ele chegar em quinto, eu ganho. Você ganha ainda. Mas aí são coisas que a gente não consegue controlar, né? A performance dele não cabe diretamente a mim e tal. Então eu tenho que fazer a minha prova, tentar o meu resultado e torcer para que a gente possa trazer o título. Exatamente. A corrida em Salvador, momentos positivos e momentos frustrantes da última corrida. Teve a questão do Alain Kodair, passou, ele tirou, você achou que ele poderia ter segurado o carro, isso te prejudicou muito? Eu caí bastante, na verdade foi uma decisão até errada minha, mas na largada você tem que tomar uma decisão tão rápida que depois que você consegue julgar, né? Eu tentei do lado de fora para ganhar umas posições, fiquei numa posição mais desfavorável, fiquei numa posição mais vulnerável talvez do que de fato. Você ainda acha que foi maldosa a batida? Eu acho. Ainda acho que foi maldosa. Eu acho. Claro. Eu acho que ele poderia ter evitado, né? Na verdade ele jogou assim, sabendo que eu não poderia. Ele também está na disputa. Ele é o último dos que tem chances e tal, mas eu não esperava essa atitude dele, entendeu? Eu acho que ele disputando o título também não precisaria fazer isso, e ele é companheiro do Rubinho Barrichello também, né? Então foi um negócio assim, que não me agradou muito, porque ele me prensou, ele me jogou no muro, né? Não é que ele dificultou minha posição, não me deixou espaço, ele me jogou contra o muro, de fato eu bati no muro, a minha porta da onde ele bate em mim amassa bem, arranca até um pedaço da carenagem. Mas aí são coisas que eu, de fato, também não posso controlar. Eu falei com a equipe no rádio tudo e sabia que eu tinha que focar na corrida e tentar vir recuperando as posições, como de fato a gente fez, e cheguei em quinto lugar, né? Ele em si acabou não completando a corrida, então acho que no fim quem saiu maior prejudicado foi ele mesmo. E eu acho que a gente tem que ir com esse mesmo intuito, né? Quando você pega a minha briga com o Rubinho Barrichello, ela já vem desde a etapa de Santa Cruz do Sul, né? Onde numa manobra lá eu passei o Kaká, depois ele também já vem outras disputas. Você fala que o Rubinho é sempre muito agradável, muito gostoso, porque é sempre uma disputa muito franca, né? Ele é um piloto muito experiente, né? E é um piloto também que está querendo muito o título, está brigando por isso. Mas é um cara que respeita muito, né? Ultrapassar um piloto tão experiente que nem o Rubinho, que vem da Fórmula 1 e tão experiente com a bagagem que tem, ultrapassar como você fez, né, agora em Salvador, aqui entre nós, é competição, é uma alegria a mais, é uma gratificação a mais, não por pessoa, mas pelo histórico mesmo, como realização profissional? Não, na verdade, o Rubinho assim, foi um cara que eu torci por ele na Fórmula 1. É como fazer um gol no adversário mais rival, assim, no seu maior rival? Não, porque eu não considero assim, o Rubinho como... É um cara que... Eu cresci torcendo para ele na Fórmula 1, né? Então é um cara que eu tenho muita admiração, mas na hora que a gente está ali na pista, a gente está buscando o mesmo espaço. Então, obviamente que do jeito que ele me ultrapassou, eu poderia ter defendido um pouco mais duro com ele, tentado não deixar ultrapassar, mas eu sabia que eu poderia tentar armar o bote na volta seguinte, né? Então, quando você tem esse respeito, a disputa fica mais bonita, fica mais interessante, né? A gente passou ali perto do muro, centímetros um do outro, entre os carros e o muro, e nada aconteceu, a gente teve a disputa, acabou, ele veio conversar comigo depois da corrida, falou, pô, foi manobra difícil e tal. O ano passado, em Ribeirão Preto também, ele se jogou numa freada lá, eu quando vi que pra gente bater, eu tirei e tal, e na mesma época a gente conversou, falou, pô, bonita manobra e tal. Acho que você tem que saber reconhecer quando um adversário, ele te surpreende, te faz uma manobra bonita, e ao mesmo tempo ele te reconhece também quando você consegue devolver ou fazer uma manobra. Então, a briga com o Rubinho eu tenho aprendido assim que tem sido muito agradável, porque são disputas mais bonitas do que eu já tive com outros pilotos que às vezes querem jogar um pouco mais na má fé ou querem jogar um pouco mais pesado.
sendo que às vezes você nem precisa disso para proporcionar algo bonito para o público. Esse fair play, esse momento bonito, esse exemplo entre você e o Rubinho, que é o bom exemplo que tem que ser propagado por pilotos de fama, por personalidades do mundo esportivo como vocês, para quem nos assiste e para quem sempre assiste. Afinal, vocês realmente são exemplos e são formadores de opinião, né? Átila, nós vamos sair mais uma vez para um breve intervalo, você que está nos assistindo, rapidinho, vamos voltar já para o terceiro tempo aqui com a Átila Abreu, então não saia daí que voltamos já. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascon conta com profissionais de qualidade prestando serviços para você, cliente. Ferrascon Assessoria Contábil. Telefone 3031 3434. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Olá, estamos de volta aqui agora para o terceiro tempo, terceiro bloco final, aqui com o nosso ilustríssimo convidado, Átila Abreu, essa semana de expectativa, né? Porque no final de semana é a grande final da Stock Car Brasil e a Átila está lá disputando, representando 600 mil sorocabanos ansiosos por esse título. Átila, então a semana é de muita expectativa. Como que você lida nessa última semana? O nervosismo, embora você seja muito experiente, como nós vimos aí durante esse programa, mas como que é a expectativa para essa grande final da Stock Car? Estou muito animado. Eu não acho que assim, eu não estou criando uma expectativa. Obviamente aquele frio na barriga existe, claro, a vontade e tal. Mas estou muito tranquilo assim. Eu acho que o campeonato ele vai ser decidido por uma sequência de fatores de tudo que vai ocorrendo no ano, né? Essa última corrida, ela é uma corrida normal, como todas as outras, obviamente que dessa etapa aqui se define o campeão. Mas se você só focar, é o título, é isso, tal, é o momento, eu acho que às vezes cria um próprio bloqueio. Estou muito tranquilo, tenho trabalhado muito com a equipe. Equipe muito segura, para a gente buscar o melhor resultado, para a gente buscar o nosso melhor, e que o melhor seja o suficiente para a gente ser campeão. Tem alguém que fica mais nervoso que você da equipe? Ah, tem um pessoal que tem uns mecânicos que ficam um pouco mais tal, mas todo mundo tem que ajudar todo mundo, porque tem os momentos de apreensão, obviamente você tem o momento da parada dos boxes, que é importante para os mecânicos, o piloto, o momento de largada que é mais tenso, mas eu acho que o mais importante é não ter conflito interno, né, de ficar naquela dúvida, será que isso? Acho que vai ser o primeiro a acelerar e o último a frear, como você gosta de dizer? Eu acho que sim, na verdade tem que correr feliz, a meta é ir para Curitiba feliz. Exatamente, você tem um belíssimo histórico em Curitiba, que bom que a final vai ser lá, para nós sorocabanos, nós botamos muita fé, porque o seu histórico em Curitiba é vitorioso. Nos últimos 2 anos eu tive 2 vitórias lá, são sempre 2 etapas por ano. Algumas de ponta a ponta, embora eu ouvi uma entrevista sua que você falou, fala de ponta a ponta, parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? Dependendo de algumas coisas é meio complicada a pressão, mas vamos lá, eu acho que histórico não ganha corrida, né? Como diz o futebol, não tem isso daí, a gente tem que ir para a corrida para buscar mais um bom resultado. Mas por esse histórico campeão, você acaba de fechar mais uma grande parceria campeã, na verdade? Você fechou agora uma parceria com a Zipilub, Átila. Conta-nos um pouco desse affair, desse namoro entre vocês. Na verdade, a Zipilub é uma empresa que está me apoiando, uma empresa nova que começou seu projeto piloto aqui em Sorocaba há mais de um ano. É uma loja especializada em serviços automotivos rápidos, ou seja, que é troca de óleo, troca de filtro, faz toda a manutenção preventiva, manutenção rápida, então desde verificação de extintor, calibragem do pneu, troca de palhetas, diversos outros serviços como oxi-sanitização que ninguém conhece, mas é um produto que ele tira as impurezas do ar do carro, inclusive tira aquele mau cheiro. Se tem alguém no carro que fuma, você quer tirar esse odor ou alguma coisa que o
carro ficou ali, molhou, ficou aquele cheiro ruim, você faz essa oxi-sanitização, tira esse cheiro, trocas de baterias. Então, principalmente esse momento de férias aí, onde Exato, todo agora, mundo final tem que de ano, pegar tem que... a estrada. E geralmente com pressa, então tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Uma troca de óleo na Ziploop, ela demora 15 minutos. Então, muito rápido. A gente pede um pouco daquele pré-conceito que a gente tem lá de, pô, vou trocar óleo, vou demorar o dia inteiro, vou ter que deixar o carro, buscar no outro dia. Que trocar óleo, na verdade, ele hoje em dia é um drama para a maioria das pessoas, porque ele requer uma grande logística, né? E hoje a Ziploop vem com esse serviço de mudar isso. São 7 lojas na cidade de Sorocaba? São 7 lojas, são 17 ao todo no estado de São Paulo, um projeto de ter mais de 1000 lojas no Brasil no futuro, então é uma rede que vem realmente crescendo. E eu estou ajudando eles aqui no projeto de Sorocaba, realmente mostrando para as pessoas que vale a pena a credibilidade do serviço. É uma rede que hoje conta em Sorocaba com 31 empregos, que tende e tem potencial para aumentar isso daí para 60 nessas mesmas lojas, e toda essa qualidade do serviço, né? Uma coisa que eu gosto de falar, que as pessoas têm um pouco de mito, que é a questão da troca de óleo, de você perder a garantia, que tem todo aquele mito, né? Na verdade, a Ziploop, ela muda esse conceito porque ela te dá a garantia do motor. Quando você faz a troca Zip+, que é trocar o óleo recomendado junto com o filtro recomendado, a gente dá a garantia, porque as pessoas acham que você, não levando na concessionária, você perde a garantia. Isso é um mito, porque é muito simples. Quando você compra um carro ele tem no seu manual o óleo recomendado ou qualquer serviço que é recomendado. Se você segue essa especificação e você troca isso, você tem a nota, você tem um comprovante que a Ziploop te dá, você consegue entrar pelo site e acessar todos os históricos de serviço do seu carro, você não perde, porque você está fazendo exatamente o que a montadora recomenda. A montadora não te limita a fazer o serviço numa concessionária, eles, né? Tem que ser profissional, tem que ser de acordo com... Você tem que trocar e pôr exatamente aquilo as especificações da montadora. E a Zip faz isso. E a Zip, a rapidez na prestação de serviço e a qualidade não poderia ter um garoto propaganda, uma parceria melhor do que o Átila Abreu, não é verdade? Isso é agora, e eles investem muito, um dos segredos é justamente o capital humano, né? A equipe bem treinada da Zip. Não? Na verdade, o que faz a Ziploop são as pessoas, né? É o atendimento que quem está nos assistindo for lá e estiver na Ziploop, é esse atendimento. Então, cada colaborador que a gente tem dentro das lojas é a cara da Ziploop, e é isso que a gente preza pelo bom atendimento e que a pessoa sempre volte e tenha confiança no serviço bem feito. E é do grupo Cosan. Não é uma empresa que nasceu agora. O projeto piloto começou em Sorocaba, é um privilégio para a cidade de Sorocaba, é do grupo Cosan, né? É um grupo muito grande, está entre as 10 maiores empresas do país. Tem muita credibilidade, então por isso que tem toda essa questão de todo o estudo que foi feito no mercado de Sorocaba, que tem todo o potencial. E as pessoas pensam que é caro porque é bonito, não tem nada disso não. O ser bonito e ser limpo é só uma questão de organização. É um preço muito acessível, então quem não conhece, dá um pulinho na Ziploop. Exatamente, passa aí, são 7 lojas na cidade, nos principais corredores viários da cidade de Sorocaba. Bom, Átila, eu quero agradecer muito a sua participação, é um prazer, um privilégio poder entrevistá-lo ao vivo, ainda mais numa semana, é um privilégio para mim como apresentador numa semana tão importante para a sua carreira e para nós como seus torcedores. Né? Quero deixar claro que a sua humildade é fantástica, a sua humildade realmente é fantástica, e quero dizer que aquele tratamento hormonal que você fez lá atrás para parar de crescer, que esse crescimento que você ainda tinha, que possa agora ser compensado na sua carreira brilhante, né? Que aquele crescimento, como se fala assim, amputado lá pelo seu tratamento, seja recompensado agora em todo o crescimento na sua carreira profissional e na Stock Car, nos trazendo muita alegria e muito boa sorte para a corrida de domingo. Eu agradeço pelas palavras e agradeço todo mundo que está assistindo TVR Esportes e peço a torcida de vocês, porque cada um que está aí, que jogar energia positiva, tenho certeza que vai fazer o 51 andar um pouquinho mais rápido lá e a gente trazer esse título para Sorocaba. É isso aí. Bom, e você que nos acompanhou até aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, essa entrevista fantástica com o Átila Abreu. Vamos ficar na torcida, temos certeza que seremos muito felizes nessa final da Stock Car Brasil 2014 no próximo domingo. Então, nos vemos no próximo programa. Até lá! TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria.